Vamos nos aprofundar um pouco hoje na liturgia da igreja dessa terça-feira santa. A liturgia nos coloca diante de duas passagens profundas que nos preparam para os mistérios centrais da nossa fé, que celebramos nos próximos dias nessa Semana Santa, Semana Maior, a paixão, a morte, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira leitura do livro do profeta Isaías, no capítulo 49, do versículo 1 ao 6, somos convidados a contemplar a figura do servo do Senhor. Este servo, chamado desde o ventre materno, é ungido por Deus para uma missão grandiosa: anunciar a justiça e a salvação não apenas a Israel, mas a todas as nações. As palavras do profeta ressoam como uma profunda consciência da própria vocação. O Senhor chamou-me desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, pronunciou o meu nome. Este servo, que sabemos ser uma prefiguração de Jesus Cristo, experimenta e aparentemente inutilidade de seu esforço. Eu disse: trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto e inutilmente. Quantas vezes em nossas vidas, meus irmãos, também nós nos sentimos assim, diante das dificuldades, das incompreensões, das resistências ao bem, podemos ser tentados a desanimar, a pensar que nossos esforços são em vão. Contudo, a resposta de Deus ao servo é de um encorajamento e de uma promessa sem igual. Mas o meu direito está junto do Senhor e minha recompensa junto do meu Deus. E mais ainda, a sua missão transcende as expectativas iniciais. É pouco seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Essa leitura nos convida a refletir sobre a nossa própria vocação batismal. Somos chamados a ser servos de Deus no mundo, a levar a luz de Cristo aos nossos irmãos e irmãs. Mesmo diante das dificuldades e da aparente esterilidade de nossos esforços, devemos confiar na força e na promessa de Deus, sabendo que a nossa recompensa está nele e não neste mundo. No Evangelho de João, no capítulo 13, versículos de 21 a 33 e depois de 36 ao 38. Aqui, somos transportados para a intimidade do cenáculo, onde Jesus compartilha a última ceia com seus discípulos. A atmosfera é carregada de tensão e de mistério. Jesus, profundamente perturbado, revela a traição de um dos seus. Em verdade vos digo, um de vós me entregará. A reação dos discípulos é de profunda tristeza e perplexidade. Cada um pergunta: Senhor, serei eu? Este questionamento nos convida a um exame de consciência. Será que em algum momento da nossa vida também nós não traímos de alguma forma o amor e a confiança que Jesus deposita em nós? Será que não nos afastamos dos seus ensinamentos, cedendo às tentações do egoísmo, da indiferença e do pecado? A figura de Judas nos adverte sobre o perigo de endurecer o coração e de fechar-se ao amor de Deus. Judas, que permitiu que a ganância e a traição o dominassem. Que este triste exemplo nos sirva de alerta para a vigilância constante sobre os nossos próprios corações. E se, porventura, nós cedermos à tentação, nós cedermos ao pecado, não façamos igual Judas. Nós temos que voltar e acreditar na misericórdia de Deus. Voltar com o coração contrito, arrependido de tudo aquilo que nós fizemos ou fazemos. Procurar o sacramento da reconciliação, pedir perdão por nossos erros. Coisas que Judas não fez. Judas se arrependeu, claro. Ele se arrependeu amargamente do que tinha feito, pois condenou sangue inocente. Mas ele não acreditou na misericórdia de Deus. Ele achou que não era possível ele ser perdoado, quando na verdade ele podia ter sido perdoado. Assim como Pedro, assim que negou Jesus,
ele se arrependeu, mas voltou e acreditou na misericórdia de Deus. Voltou e acreditou na ressurreição de Deus. Em contraste com a traição, vemos a declaração de amor e fidelidade de Pedro. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. A resposta de Jesus é um prenúncio da fragilidade humana e da necessidade da graça divina. Darás a tua vida por mim? Em verdade vos digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. O diálogo entre Jesus e Pedro nos mostra a nossa vulnerabilidade. Mesmo com as melhores intenções, somos capazes de falhar. Pedro, que professa um amor incondicional, sucumbirá ao medo e negará Jesus. Esta passagem nos lembra que a nossa força não reside em nós mesmos, mas na misericórdia e no perdão de Deus. Irmãos e irmãs, a liturgia desta terça-feira santa nos convida a um profundo exame de consciência diante da figura do servo sofredor, que cumpriu fielmente a vontade do Pai, e diante da traição de Judas e da fragilidade de Pedro, somos chamados a renovar a nossa adesão a Cristo. Que possamos, o exemplo do servo, colocar toda a nossa confiança em Deus, mesmo diante das dificuldades, mesmo que o mar esteja bem revolto. Que possamos aprender com o erro de Judas e vigiar sobre os nossos corações, evitando a ganância e o egoísmo que nos afastam de Deus e do amor de Cristo. E que possamos humildemente reconhecer a nossa fragilidade, confiando na misericórdia infinita de Deus, que nos levanta após cada queda, como fez com Pedro. Que estes dias que antecedem a Páscoa sejam para nós um tempo de profunda reflexão, de sincero arrependimento e de renovação da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, que por nós se entregou até a morte, para nos dar a vida eterna. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Que no dia de hoje você possa ser como o servo da primeira leitura, não ser como Judas, e acreditar, sim, assim como Pedro, na misericórdia de Deus. Eu não sei como está a sua vida hoje, não sei talvez qual pecado você está tentando se livrar, ou qual pecado você já se livrou, mas fique atento, vigiai e orai, para que não caiamos nas mesmas tentações, para que não caiamos nos mesmos pecados. Mais uma vez, que Deus abençoe você, que nossa Mãe Virgem Maria te guie e te direcione ao caminho do crucificado. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.